Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, que está sempre acompanhando este programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa esse que tem o intuito de trazer um pouco de conhecimento, esclarecimento, a pré-aula da lição que vamos abordar hoje aos secretários, professores da Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo também é que você possa compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos ajude a levar esse programa o mais longe possível. Eu tenho certeza que ele tem sido bênção para muitas famílias, muitos lares, e nas escolas bíblicas dominical espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, nós temos tentado aqui trazer uma pré-aula, né? E hoje, em especial, nós estamos reunidos aqui com dois comentaristas, né? E vamos abordar hoje a lição número 4, né, desse segundo trimestre de 2023. O tema geral da revista é Relacionamentos em Família. E o subtema é Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. Em específico, hoje nós estaremos abordando a lição número 4, que tem como título Ídolos na Família. Lição essa do dia 23 de abril de 2023. E hoje nós temos aqui ao meu lado o presbítero Davi Brizotti. A paz do Senhor, presbítero Davi. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Ismael e a todos que estão nos assistindo. Glória a Deus. Para nós é motivo de alegria recebê-lo conosco. Também está conosco o pastor Ismael. Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Davi. Amém. E a você também, nobre companheiro, amigo que está nos assistindo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, pedimos a você que acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Lá você vai encontrar todas as lições passadas, gravadas, para assistir novamente, compartilhar. Quem sabe você vai preparar um sermão, uma palavra. Nós temos ali todas as lições gravadas aqui com professores, onde o Senhor tem inspirado e tem sido bênção para várias casas, várias famílias. Também você pode acessar o nosso canal no Facebook, é Escola Bíblica Dominical SJP, e o nosso canal no Instagram é IEAD_MSJP, né? Você pode estar acessando EBD ali e compartilhar esse programa. Tenho certeza que vai ser bênção, né? E nós queremos que você fique conosco ao longo desse programa e esteja conosco aprendendo, como nós também estaremos aprendendo com a palavra do Senhor. Quero já aqui convidar o pastor Ismael que faça para nós a leitura do texto áureo. Texto áureo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, verso de número 21. Glória a Deus. Quero convidar o presbítero Davi para fazer a leitura da verdade. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Os objetivos da lição também queremos expor aqui a você. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Segundo, explicar o cenário político, social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E terceiro, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Em Gênesis, capítulo 31, versículos 17 ao 19 e o versículo 33 ao 35, e Juízes, capítulo 17, versículos 1 e 3 a 5. Acompanhe a leitura da lição.
Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leá, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leá, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Muito bem, estamos aqui de volta e vamos começar o programa hoje. O tema hoje é focado na palavra idolatria, Quando nós pensamos, presbítero Davi, pastor Ismael, sim, na questão de idolatria, já pensamos em ídolos, Mas nós entendemos que idolatria é muito mais do que um ídolo em si. E para a gente começar, antes de entrarmos aqui nos tópicos da revista, queria uma breve explanação do presbítero Davi, pastor Ismael, sobre essa questão de idolatria. Será que ainda temos nos dias de hoje? É forte a ação? Será que quando a gente vem para Jesus, nós realmente abandonamos toda espécie de idolatria ou algumas? Como é que está nesse contexto atual essa questão de idolatria? A idolatria ela sempre permeia o meio cristão, porque a ideia de Satanás é sempre tirar o foco da verdadeira adoração, que é direcionada a Deus, ao Filho Jesus. Até que a palavra que o pastor Ismael lê o texto áureo, guardai-vos dos ídolos, pode ver que João ele escreve ali, que faz memória aos Efésios, os que estavam ali, e ele usa essa palavra tão forte, o que permeava aquele contexto, aquele contexto social, histórico dos Éfesos, que eles andavam no meio dessa idolatria. Então, parece que ele estava alertando aquilo, Então alertava, guardai-vos, e hoje não é diferente. Hoje em nosso meio, a gente anda pela rua, pela cidade e vê vários ídolos, sendo eles até visíveis e até velados, Até que eu anotei aqui, a palavra idolatria veio do grego eidolon latreia, que é corpo, mas não é um corpo físico. Esse corpo é uma imagem semelhante a um corpo que é venerado, como naquela época, havia aquelas estátuas dos imperadores, estátuas dos deuses do panteão greco-romano, ou mesmo, no Antigo Testamento, o panteão egípcio, babilônico. Então, era venerado aquelas imagens que representavam aqueles deuses, E hoje não é diferente, O pastor também vai falar mais sobre isso. Mas hoje a gente também vê uma forma de idolatria que não é somente aquela de ídolos ou de pessoas que já morreram. Nós vemos hoje idolatria de pessoas que ainda estão vivos, sim. Você idolatra aquela pessoa,
você rende a ela, né? Você supervaloriza ela. Isso. E eu não estou dizendo que nós não devemos amar as pessoas, mas a gente vê pessoas idolatrando, né? Quem sabe você idolatra o seu líder, né? Ou aquela pessoa que está te pastoreando. É lógico, nós temos que demonstrar amor, né? Respeito, reconhecimento. Não pode confundir. Mas nós não podemos confundir isso com a idolatria, pastor Ismael. Verdade, muito bem comentado pelo pastor Davi, também o pastor Fábio, né? E parece, meu nobre que está nos ouvindo, aluno, professor, que isso também está impregnado dentro de nós. Isso aí, velho. Isso não é uma questão externa, é uma questão interna, porque é difícil você observar no escuro. Sempre há aquela tendência de você focar para algo palpável. E isso está, pastor Fábio, no meu entendimento, né, impregnado dentro de nós. Né? Porque quando o próprio Senhor disse, né, que Ele busca os adoradores, que o adora em espírito, pronto, e em verdade, né, aí já começa a entrar nesse sentido que o Senhor nos conhece. E Ele sabe, então, nesse contexto, eu acredito que está impregnado dentro de nós, né? Então, a idolatria, muito comentado pelos senhores, né? Ela vai focar alguém, né? Seja ele qual for, alguém da família, um ídolo, como o pastor Fábio mesmo comentou aqui no início, né? Como também o pastor também comentou na questão aí de escultura, etc. Mas a minha fala para você é isso que nós vamos tratar hoje, algo que está dentro de nós, mas que a palavra ela pode corrigir isso e nos trazer uma nova visão nesse quesito idolatria, pastor Fábio. Eu quero comentar aqui um trecho da introdução do livro de apoio. Sim. Aqui eu queria que o presbítero Davi trouxesse uma breve explanação. John Charles Hiller, né, diz aqui, clérigo e bispo da igreja da Inglaterra, em 1878, definiu a idolatria assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas. Acho que é o primeiro decálogo, né? Adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o único Deus, né? O pastor Rayleigh aqui ele coloca muito bem aqui, né? A adoração é somente a Deus. Só a Ele. Só Ele merece honra, louvor. Nós, os humanos, eles merecem reconhecimento, sem dúvida alguma, por honra, mas não a ponto de receber essa idolatria muito severa, muito forte. Nós vemos hoje nos shows, né, nos shows gospels, essa idolatria, onde o homem chama multidões, sabe, e faz toda aquela festa, aquele espetáculo, mas enquanto a palavra de Deus fica em segundo plano. Então, essa adoração tem que ser direcionada ao nosso Deus, como bem colocou aqui o pastor Rayleigh, né? Então, é somente a Deus que Ele merece toda a honra e todo o louvor. Mas o senhor estava falando sobre esse negócio interno, né? Esse que está impregnado em nós, né? Pastor, é o sistema que nos permeia. Como eu disse antes, os crentes estavam permeados pelo sistema. Por isso que nós temos que, nos últimos tempos, ficar firmes. Porque, senão, nós somos absorvidos por esse sistema. E acabam, indiretamente, adorando algo ou alguém. Né? Então, nós temos que prestar atenção no que João fala na sua primeira epístola. Guardai-vos dos ídolos. Que ele estava só se referindo, né, àquele tipo de ídolo, mas assim ao sistema romano daquela época. Faz parte da natureza humana querer adorar essa devoção, essa adoração. Mas temos que tomar cuidado quem adoramos. Sim. Né? Eu imagino Deus lá na posição do Criador, né, olhando assim, e vendo a sua criatura, ao invés de o adorar, adorando a sua própria criação. Nós deixamos de render a Deus a glória que Ele merece e passamos a adorar aquilo que nós criamos com a nossa própria mão. Né? Essa é um tipo de idolatria.
Mas tem idolatrias que pessoas que idolatram filhos, né, esposas, maridos, carros, né? Idolatria seria, então, poderíamos dizer, então, pastor Ismael, que é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. De Deus. Seria isso, então? Seria isso, e nós vamos observar isso na lição. Não quero entrar nesse detalhe, que vai comprovar esse início de fala que nós estamos observando aqui, né? Ele vai comentar, aí vai haver um fechamento nisso, né? Então é tudo isso mesmo, pastor, muito bem colocado, pastor Fábio, né? Deus como Criador, etc., né? Olhando e vendo a adoração sendo, né, tomado um outro rumo, né? Uma outra situação, mas a palavra vem corrigindo, né? Então esse é o objetivo da lição, nos corrigir na questão da idolatria. Aqui nós vamos abordar basicamente duas histórias distintas, né, a respeito desta questão de idolatria dentro de casa. O primeiro caso nós vamos ter aqui a questão, né, temos Raquel e a mulher de Jacó, e segundo a questão de Mica. Nós vamos abordar e ver aqui duas formas distintas onde houve um processo de idolatria, né? E o que me chamou muita atenção, e eu queria que vocês também, ao longo do comentário, pudessem trazer, esse sincretismo que houve dentro dos relacionamentos ali, né? Nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não se atentar, nós acabamos entrando dentro de um processo em que vamos misturando as coisas de Deus com aquelas que não são de Deus. E se a gente não se atentar, a gente cai no engano, né? Eu queria começar já aqui com o presbítero. Né, pastor Fábio, me permita, né? Essa questão aqui que vamos abordar, eles eram conhecedor do Deus. Sim. Né? Então, esse ponto é interessante, né? Não são pessoas que são leigas no sentido Deus. Eles eram conhecedor. Esse não. Então, quero começar aqui, então, com o presbítero Davi, né? Para nós já abordarmos aqui esse primeiro ponto. O ponto 1 vai dizer os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Fala da fuga de Jacó e a sua família para a terra prometida. Mas durante esse processo de fuga, né, onde Jacó sai ali do meio do seu sogro, tal, devido a uma situação que estava acontecendo, Raquel, ela pega ali os ídolos, né, e leva com ela. O que nós podemos entender e ver dentro desse contexto ali? O que ocasionou aquilo? O que gerou aquilo? Por que será que Raquel, ela tirou os ídolos? Ela pegou, né? Aqui diz a fuga de Jacó e a sua família para a terra prometida. E a gente vê Raquel, ela pegando os ídolos, né? Escondido ali. O que nós podemos entender, presbítero Davi? Temos que deu o motivo, né? Por que ela roubou, né? Roubou os ídolos de seu pai, os ídolos caseiros. Ele tinha esses ídolos, eu estava estudando pelo de apoio, até fala sobre isso. Eles tinham a intenção de ser protetores do lar. Então, a gente parte desse princípio, né? Nós sabemos que nós pegar o capítulo 31 de Gênesis, nós temos que entender que houve entre o sogro e o genro, né? E os cunhados e o genro, os cunhados ali, houve uma discussão porque a inveja, né? A ganância dos cunhados de Jacó foram grandes. Porque Deus abençoou Jacó de uma forma tal que os bens de Jacó, os rebanhos dele, cresciam mais, nasciam mais, né? Geravam mais do que o seu sogro. O que aconteceu? Os filhos de Labão, então, observaram isso, chegaram no seu pai, abriram os olhos do seu pai, e a partir daquele momento, o rosto, diz a Bíblia, a face, né, de Labão se mudou. O que isso é? Mudou o relacionamento de Jacó com Labão, né? Quer dizer, Labão com Jacó. Isso criou um ressentimento. Olha como é perigoso, pastores, essa questão, né, de relacionamento familiar, quando a inveja entra, a ganância entra, quando nós vemos nossos irmãos crescendo mais do que nós, e acontece mesmo, né, por vários motivos, pode ser bênção, pode ser outro motivo, então nós temos que cuidar. O que acontece? Cria em Jacó um medo, e ele diz assim, ele diz para sua esposa, eu vou voltar para a terra do meu pai, né? Vou voltar para a terra do meu pai Isaac. E ele faz o quê? Então ele foge. Ele não comenta com o seu sogro.
Ele foge na noite, né? E dá para entender no texto. Ele coloca lá sua família nos camelos para fugir. E ele foge. 3 dias depois se percebe e falam para Labão. E ele vai atrás da família, né? O autor aqui da lição e do livro de apoio não se fala se é para matá-lo, né? Destruir definitivamente Jacó e sua família, sua descendência, ou se era para que ele pudesse voltar. Mas Deus intervém nisso, tá? E fala para ele não abrir a boca contra Jacó. Tá? Esse é o contexto que aconteceu. Mas por que então Raquel ela rouba? Porque ela tinha ainda, como o pastor falou, impregnado dela ainda essa dependência de ídolos, esse sincretismo. Ela conhecia a religião do seu marido, tá? Não existia a religião judaica. Era apenas o monoteísmo, que Deus ainda não havia se manifestado, né? Não havia se manifestado através das leis, tá? Então, mas ela conhecia. O que acontece? Ela esconde, por quê? Porque dava a entender que ela, tomando posse daqueles ídolos que traziam aquela ideia, porque um ídolo traz uma ideia. Ele traz, assim, um contexto todo. O que aquele contexto daqueles ídolos traziam? Eu, em posse dele, eu tenho a garantia de herança do meu pai. Porque se eu for embora, eu não terei. Eu e minha irmã, que eram 2 irmãs, né, Raquel e Lia, nós não teremos essa herança. Eu, então, levando, eu vou ter essa garantia. Só que com isso, olha só o que houve. Ele foi atrás, tá? A princípio, o que deu para entender no texto, eu queria saber o porquê, porque não se despediu. Labão até falou, eu poderia fazer uma festa, né, se alegrar, celebrar e vocês ir embora. Mas eu vim também por causa dos ídolos que você roubou, Jacó. Parece que o ato de Raquel está dizendo, eu confio em Deus, mas não a ponto de depender só dele, né? Deixa eu trazer os ídolos comigo, porque na eventual Deus não me atender, eu tenho uma segunda opção. Isso. Deus não é a segunda opção. Deus é a primeira e única opção, né? Embora eu imagino que Jacó tenha ensinado ela, com certeza, como esposo, né? Sim. A questão do Deus de Israel, né? A gente fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, ali era o Deus de Jacó, né? Que, embora Jacó tinha uma situação para resolver em família, né? Dentro da casa do pai dele, mas a gente vê, se nós não tomarmos cuidado e nos atentarmos, pastor, acerca dessas questões, a gente pode começar a ter esse sincretismo, né? Essa mistura de religiões e práticas ocultistas que a gente vê pela palavra que não agrada a Deus, né? Pastores, a gente vê pela história, se nós pegarmos ali Gênesis desde o princípio, né? Claro que a religião judaica não tinha se estabelecido ainda, mas existia o monoteísmo e o politeísmo, né? Mas a Bíblia fala pouco desse monoteísmo, né? Fala pouco. Então, talvez na família de Labão tivesse também esse sincretismo que ela trouxe. De Jacó, não. A história vai dizer que Labão, ele era idólatra. Ele era idólatra. Ele era idólatra e orava, né, aos deuses, né? Mas talvez Deus, essa idolatria tivesse, Deus, né, Yahvé, Adonai, tivesse se equivalente com os demais. Eles colocavam Deus equivalente aos demais deuses, né? E nós sabemos que Deus é superior e criador. Mas ela tinha talvez essa dificuldade de entender do Deus único, dessa dependência de Deus. É assim que eu vejo, né? Por isso que ela roubou, furtou, escondeu, né? Com medo do seu pai pudesse matar sua família, os seus filhos, né? E graças ao bom Deus, isso não foi o fechamento, né? Deus, assim, ali, esse ressentimento foi sanado, né? E Jacó e Labão seguiram suas vidas, né? Aqui o escritor, né, no tópico, no subponto 2, vai falar que Labão, ele descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Vai dizer que Labão era um homem idólatra, né, e possuía pequenos ídolos, né, esses terafins, pequenos ídolos ali, né, de madeira, de pedras, né, e ele orava. Olha só interessante, né? Olha aonde Jacó estava inserido naquele contexto. Embora a história conta que Labão, ele sempre tentava prejudicar Jacó, mas Jacó, por ter a bênção de Deus, embora ele precisava acertar uma situação, Deus o abençoava, né? Isso nós não podemos nunca dizer que Deus sempre não trabalha por nós. Mas quando Labão descobre isso e ele pega os seus filhos e vamos atrás, o que poderia ter acontecido?
Muito bem, pastor Fábio. Aqui começa agora a fechar, né, esse início de comentário, né? É interessante, não quero ser redundante aqui, mas refazendo a leitura e começando aqui, ó. A idolatria é possuir pequenos deuses. Então significa que a idolatria não precisa ser única. Sim. Né? Porque Labão, ele já dá esse entender. Agora, o que chama a atenção aqui é que, olha a situação. Né? A situação é que a filha estava se retirando da casa, o genro se retirando da casa, e a preocupação dele em ver os ídolos. Né? Ou seja, parece até que a família ficou em segundo lugar. Prioridade dele era a prioridade foi os ídolos. Né? Quando o comentarista aqui na lição, ele deixa bem claro deuses, né? Conjecturando, talvez alguém chegou a Labão e falou assim: Labão, o seu genro foi embora, a sua filha também. Automaticamente, nos dias de hoje, alguém poderia dizer: vamos sair o mais rápido possível. Ele não. Entendeu, pastor Fábio? Por isso eu digo, né, e volto a repetir, isso está impregnado e há um trabalhar de Deus para fazer com que isso perca essa força. Ele correu em busca dos ídolos e identificou a falta de um. Claro que não tem nada a ver, mas é uma conjecturação com a dracma perdida. Quando a moça abre, acende a luz, acabou. Cadê a dracma? Sumiu uma dracma, não é? Então, pastor, mas por que ele faz isso? Porque o texto também diz, eu achei lindo isso, pastor Fábio, porque o texto diz assim, ó: no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Aí fecha. Então, quando ele tem esse ídolo, né, e essa preocupação nossa, né, que isso possa desenvolver, quem ajuda é Deus. Quem ajuda é o Senhor Jesus. Quem dá vida é o nosso Deus. Quem abre porta é quem abre caminho. Mas no entendimento de Labão e no entendimento de muitos, se aplica a um ídolo ou ajudador, ou orientador. Quem sabe ele pensou assim, ó: eu vou em busca do ídolo para ele me dar uma informação. Ou seja, mas a informação quem dá é Deus. Então aqui eu achei muito interessante esse ponto, porque fecha isso, estava impregnado. E se não cuidarmos, pastor Fábio, não é? Nós, como cristão, né, conhecedor do Evangelho, temos uma tendência, se não acreditarmos no Senhor, porque a lição, né, do trimestre passado foi muito lindo, a espera, né? Ou seja, do trimestre, não, a lição de número 1, 25 anos de espera, né? Abraão, né? 25 anos ele desanimou. Ele falou assim: nossa, mas eu estou esperando 25 anos. Então, cuidado com o tempo. Né? E o tempo pode tirar essa adoração a Deus e colocar um ídolo ir pela sua própria força. E vou mais longe. Né? Nós estamos olhando, muitas das vezes, né, o ídolo no exterior. Mas será que nós não somos também um ídolo? Aqui são vários agravantes que a gente percebe, né? A Jacó sai, fugido, né? A esposa dele vai, pega, é roubo, né, dos ídolos. Além dela continuar na prática da idolatria, porque se ela pegou, porque ela tinha algum apreço, ou confiava nele. Então nós vemos que a sua confiança não era total no Deus de Israel. E ela faz uma coisa que Deus também condena, que é o roubo, né? Aqui tem uma prática do roubo. Porque quando nós pegamos algo de alguém sem pedir autorização, é roubo, e isso já é condenável pelo Senhor. Né? Então, foram várias situações. No caso, o que nós abordamos aqui sobre esses ídolos, né, que foram encontrados na tenda de Raquel. Né? Então, a gente pode concluir a seguinte questão. São práticas que, se nós não tomarmos cuidado, trazendo para os nossos dias atuais, hoje nós vemos várias formas de idolatria, presbítero. Né? Várias formas, né, de idolatria. Se você quiser citar algumas para acrescentar, fique à vontade. No meio secular, tá aí para todo mundo ver, né? Ídolos, grupos de música, grupos de dança, atores globais, celebridades, são formas de ídolos visíveis, né?
E parece que essas pessoas, esses ídolos, eles precisam se alimentar desses fãs, vamos dizer assim. Hoje em dia são fãs, né? Para que pudesse se sustentar. O que Satanás faz? Usa essas pessoas como massa de manobra para continuar aprendendo os fiéis dessa imagem, dessa pessoa, prendendo-os ali porque eles se veem naquele ídolo. Porque o ídolo, assim, eu vejo, a grosso modo, o ídolo era como se fosse um avatar. Tá? Nós vemos hoje um programa de BBB, né, que tem por aí. Eu estava estudando e vendo alguns estudos falando sobre esse programa. É assim, as pessoas assistem porque se veem lá. Elas querem estar lá. Elas fazem de tudo para estar lá. Então essas pessoas que estão nesse programa são ídolos. E eles são, para essas dependências, né, elas querem estar naquele lugar e se veem lá. Então hoje, assim, a forma é visível e tem a forma velada também. Que vamos falar do nosso quintal aqui, do evangélico, né? Esses cantores gospels também é a mesma coisa. Muitos não sabem a diferença entre o homem e uma mulher usada por Deus. Pode ser um cantor gospel, pode ser um pregador, enfim, né? Não sabe a diferença entre honrar, né, e ser totalmente dependente daquilo. E acaba se pegando naquilo ali de forma assim que não solta mais. Então é uma forma, porque tirou toda a dependência de Deus e foi colocada em um homem. Então tem a forma velada, né, que é invisível, e a forma visível, para que todos possam ver. Nós precisamos então tomar cuidado nessa questão de idolatria, porque se nós nos atentarmos, não é só a questão de ídolos, né, físicos ali, a imagem de escultura, né? Nós vemos hoje, até no meio evangélico, as pessoas dizendo, olha, porque aquela pessoa que vai pregar, eu vou lá. Né? Eu vou lá para ouvir aquela pessoa, né? Porque ela vai estar lá. É lógico que nós temos, né, e temos uma certa admiração por pessoas, né, por homens e mulheres de Deus que têm uma boa palavra, mas nós temos que entender se ele tem uma boa palavra, se ele tem uma boa oratória, aquilo vem de Deus, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Correto? Nós como crentes temos que saber esse limite, né, de prestar homenagens, né, pelo que ele faz, mas não ser dependentes disso, desse ou dessa, né? Porque então a gente pode, lá na frente, e já aconteceu vários casos, da gente se decepcionar com aquela pessoa. E vai, né? Porque é humano, né? É humano, né? Mas quando nós olhamos para Deus, dependemos só de Deus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nós não nos decepcionamos. E eu quero trazer um outro ponto, aproveitando aqui, antes de nós entrarmos no segundo tópico, a questão de adoração. Nós, né, adoramos a Deus. Jesus merece adoração? O Espírito Santo merece adoração? Porque eu vejo no nosso meio, queria que vocês comentassem, eu vejo muitas pessoas um pouco cismadas no que se refere ao Espírito Santo. Mas a Bíblia nos fala que Jesus é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Merece adoração? Vou começar aqui com o pastor Ismael. Sim, até porque aqui entra numa matéria chamada a Trindade. Então, ou seja, muito bem comentado pelo pastor Fábio, que há realmente essa tendência, entre aspas, né, de colocar adoração a Deus, mas esquecemos, né, da doutrina da Trindade, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a própria Bíblia diz, né, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, então, pastor Fábio, né, a sua pergunta, muito bem aplicada. Eu acredito fielmente o Espírito Santo, Jesus, Deus, numa igualdade de adoração. Sim, sem dúvida. Eu sei que não estamos aqui para falar experiências próprias e claro que a revelação está acima de qualquer experiência empírica, que é coisa pessoal, assim. Mas eu tive uma experiência assim, né? De em uma oração começar a adorar o Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês que foi algo extraordinário. A presença dele era tão real que eu me sentia abraçado, né? Claro que isso que eu estou dizendo é algo pessoal meu. Isso não é uma doutrina, é algo meu.
mas eu estou dizendo uma experiência, né, esse momento de êxtase extraordinário, de tanto que essa pessoa do Espírito Santo, eu senti ela na minha vida. Comecei a adorar, louvá-lo, glorificar, agradecê-lo por estar comigo, ter me guiado. É algo extraordinário. Essa experiência. E vale ressaltar também, né, pastor Fábio, que a atuação do Espírito Santo antes de Cristo, né, e também após o Pentecostes, né? Então, talvez seja esse ponto, pastor Fábio, que a gente precisa deixar claro, né, nesse sentido que o senhor comentou, né? Porque a adoração a Deus como igualdade, mas a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, é completamente diferente do que no Novo Testamento após o Pentecostes. Vale a pena lembrar que nós, né, que cremos na doutrina da Trindade, embora a palavra Trindade não está na Bíblia, né, mas é um nome que foi dado, nós cremos em um único Deus, né, um único Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E merece toda a nossa adoração. Diante do Senhor você pode render graças, louvores, porque Deus nunca vai nos decepcionar. Jesus nunca vai nos decepcionar. Então a Ele, né, nós podemos abrir o nosso coração, né? A Ele merece toda a nossa adoração. E nós como ensinadores, nós temos que passar isso para a igreja. Que eu acho que aí há uma falha, né, de alguns líderes de não ensinar a doutrina do Espírito Santo, como ele age, como ele sente, tá? Então, você que é líder, ensine a sua igreja, você que é professor da EBD, ensine a sua igreja o valor da adoração à pessoa do Espírito Santo, que é Deus e é Cristo, porque são três, né, pessoas, mas é um único Deus. É um único Deus. Então, muito bem, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Em específico, hoje nós estamos estudando a lição 4 do segundo trimestre de 2023, com o título Ídolos na Família, né? Eu vou até um pouco além, ídolos não só na família, como na sociedade, né? Nós vemos ídolos em todos os lugares, por isso nós temos que policiar muito a nossa vida, e a nossa vida cristã é uma vida diária de experiências, né, orientação. Por isso você, como eu e nós, precisamos do Espírito Santo para falar ao nosso coração, estarmos prontos a ouvir a sua voz. Eu queria hoje, nesse momento, nós entramos já aqui no segundo tópico da nossa revista, que vai falar sobre a história de Mica, né? Embora pareça um nome feminino, mas é o nome de um homem aqui, né? Vai dizer que o nome Mica, né, está ali em Juízes, capítulo 17, quer dizer quem é como Jeová. Porém, o nome de tradução, ou aqui, né, representava algo maravilhoso. Ele estava vivendo no meio, com sua mãe e família, de realmente um sincretismo religioso, né? Ele rouba a sua mãe não sabia que é ele, né? Ela amaldiçoa o ladrão, e quando ele ouve a maldição, aí ele resolve se entregar, e ela tenta retirar a maldição, e a gente vê uma mistura, né? O escritor literalmente vai dizer que há uma mistura. Vai falar dessa idolatria e o caráter antiético de Mica. Eu queria que você, presbítero Davi, trouxesse para nós um pouco mais sobre essa questão, essa ação que houve aí através da vida desse homem chamado Mica. Temos que entender o contexto histórico daquela época, né? Até eu quero me basear aqui na lição, no auxílio teológico, na página 29, e diz aqui o autor, né? Comentário bíblico de Bacon, diz assim: a anarquia civil e religiosa é explicada com base no fato que não havia rei em Israel naqueles dias para instruir o povo. Como consequência, cada homem fazia o que achava certo. Então, Mica estava nesse contexto de anarquia, né? Sem domínio, sem direção, sem administração, e cada um fazia bem o que o seu coração mandava. Então, era dessa forma, né? Cada um agia como queria. Havia ali, não havia sacerdotes, tal,
né? Aí eles colocavam sacerdotes, né? Melhor dizendo, colocavam, ele trouxe o sacerdote, né? O levita estava passando, ele trouxe um sacerdote, já havia sacerdócio assim, ele trouxe um sacerdote que estava passando ali e o consagrou para que pudesse administrar o tabernáculo que ele levantou, tá? A vida religiosa já tinha perdido a moral e não havia administração, né? Até coloquei aqui que ele era um efranita e vivia nas montanhas, então ele se sentia-se seguro naquele lugar. Tá? Ele acha, não, aqui eu estou seguro nas montanhas, mas nós vemos pela história que quando ele trouxe, né, o levita para sua casa, e o fez sacerdote, porque ele também já tinha colocado um filho dele como sacerdote, mas quando ele vem esse levita, tá, ele instala ele como sumo sacerdote, ele achava que estava seguro. E ali, então, o que ele fez? Ele tinha também esses ídolos dentro de casa, essa idolatria, né? Esses ídolos de fundição. Ele misturou o judaísmo com o paganismo. O pastor já falou muito bem sobre esse sincretismo, né? Esse sincretismo religioso, ao ponto que ele também fez um éfode, uma estola, né? Fosse um manto sacerdotal. Eu quero falar bem sobre isso, porque quando ele manda fazer esse éfode, ele traz essa ideia sacerdotal vinda do sacerdócio levítico. O que acontecia? O povo, quando via o éfode, eles se assemelhavam ao sumo sacerdote. E eles então respeitavam, porque aquele manto dava autoridade, dava dignidade ao sacerdote, autoridade. Então, o que ele dizia era escrito, era lei. Então, Mica, ele traz essa ideia, dessa mistura para dentro da sua casa e nós vamos ver que, através disso, né, a história se desenvolve e ele passa maus bocados por causa disso. Então, quando a pessoa traz algo que não é de dever dele, que é o caso ali, ele não tinha autoridade para fazer, ele traz consequências também para dentro do seu lar, né? Ele agiu errado ali porque diz o texto que ele devolveu, ele confessou o seu erro por causa da maldição que ele viu a sua mãe professando. Aí ele confessa a ela, né? Ele confessa a ela tenta retirar a maldição, tenta abençoar o filho e ainda pega parte do dinheiro, diz, vai lá e esculpe um ídolo lá e leva e adora. Você vê realmente essa mistura. Eu até anotei aqui, Deus reparte a sua glória com alguém? Não reparte, né? Não reparte. Deus é único, né? Então eu acho interessante aquele texto de 2 de Timóteo, né? Deus não aceitou a adoração, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui na mesa, né? Na mesa de idolatria, de repente eu paro, deixa eu ir agora na mesa. Deus não aceita isso? Não. Deus é único, né? E aí é interessante essa conversa de Mica, porque dá também de entender que essa idolatria agora também está voltando a ele, né, como pessoa, né? Ou seja, as consequências, né? Observe que é ele que está correndo atrás disso, é ele que está formando isso, né? Nós estamos falando aqui de idolatria no exterior, do ponto de vista daquilo, etc. Mas muitas pessoas se auto-idólatram. Eu tenho isso, né? Eu faço isso, eu quero isso, né? Então, ou seja, ele foge um pouquinho do exterior e volta mais para ele. Dá de entender que esse Mica, ele é o contrário de Raquel, né? Raquel, né? Ela tem essa questão, muito bem comentado pelo pastor, né? Ela ficou, como se diz assim, uma palavra, em dois caminhos. Gostei da observação do pastor Fábio, né? De repente Deus, né, vai lembrar de mim, então eu vou pegar esse ídolo aqui para me ajudar. Mica não, né? Ele faz algo para ele, para passar para alguém. Não tem nada a ver com ele, né? Então, ou seja, ele ali está se idolatrando. Ele trouxe uma nova religião, uma nova perspectiva do judaísmo ali, né? Isso. E temos muito hoje isso, né? Nos nossos dias hoje isso. Pessoas se autoconfiantes. Nós temos que tomar muito cuidado, imagino eu, né? Penso eu aqui, baseado na palavra do Senhor, para nós também não endeusarmos as nossas palavras, o nosso achismo, né? A gente está num culto e sente algo e a gente fala como se fosse Deus estivesse dizendo isso. Nós temos que ter discernimento para entender, né? Às vezes eu senti de mim alguma coisa e eu falo como se fosse Deus. E o ser humano tem muito disso, né? De endeusar as suas palavras,
atribuir a Deus, e aí o Senhor diz, olha, eu não falei nada disso. Eu não disse nada disso. E nós temos que tomar cuidado, né? Existe, então, aí uma maneira de entender que é totalmente errada e contra os princípios da palavra de Deus. Mas, Mica, o que me chama mais atenção foi essa, né? Eu estou na mesa do Senhor, estou na mesa dos ídolos e, né? Olha, como que pode, né? Mas o pano de fundo, ele está por trás. Eu faço um éfode para mim aqui, um manto de sacerdote, mas eu tenho os meus terafins aqui, os meus pequenos ídolos, né? Eu fico imaginando Deus lá do céu olhando isso, né? Rapaz, essa mistura é repugnante para Deus. Né? Será que ele não quis, pastor Fábio? Veio à mente agora, né? Como a passagem do nosso adversário, né? Vou subir até o céu, vou ser semelhante a ele. Querer ser semelhante ao sacerdote. O que me chama a atenção, pastores, é o seguinte, talvez você que está me ouvindo, muitos que estão assistindo o programa, não está exatamente na mesma situação de Mica, né? Ou de Raquel. Mas nós precisamos atentar para dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos púlpitos, para não trazer práticas e costumes ou essas novas liturgias que saem da verdadeira adoração a Deus e entra nessas práticas ocultistas, né? Você entrou em um negócio interessante, né? Vamos assim, pegar o que você disse e colocar dentro do contexto, para fazer um paralelo comigo, né? Ele fez o quê? Ele pegou, construiu um tabernáculo, fez um templo, confeccionou um éfode, as roupas sacerdotais, mas o exterior era semelhante ao sacerdócio levítico, mas a sua essência era pagã. O que eu quero dizer com isso? O que o pastor Fábio falou. Sabe que a gente muitas vezes tem a aparência de um culto, né, direcionado a Deus, mas na sua essência não é? É falso? Então nós temos que ter esse cuidado também, né? É por isso que nós cuidamos muito, principalmente nós que dirigimos igreja, né, o pastor Ismael, né, mas o pastor Davi, o presbítero Davi é auxiliar ali na igreja da Assembleia de Deus do Oxisana, para a gente tomar cuidado para não trazer por culto uma prática ocultista, que na verdade nós estamos achando que isso está acrescentando algo a Deus, a adoração, e na verdade nós estamos desviando da verdadeira adoração a Deus, né? E a história vai dizer que Mica, que era um judeu, né? Mas ele estava desviando a fidelidade, ele tinha uma casa de ídolos. Olha que coisa terrível, né? É por isso que nós temos que cuidar até em nome de campanha, né? Nós temos que cuidar em nome de campanhas. 7 não sei o que, para apoteose não sei de onde, tem que cuidar. Porque isso está tirando o verdadeiro significado, a essência do evangelho. É um culto de vitória, claro, sem dúvida. Mas às vezes tem que cuidar para não esse sincretismo velado entra sutilmente dentro da nossa igreja. Então temos que cuidar. Isso me faz lembrar, amados, e eu até queria comentar com os nossos irmãos, amigos, né, nossos professores de escola bíblica, né? Esta é uma pré-aula da lição 4 do segundo trimestre de 2023. Nós estamos falando sobre a idolatria ou os ídolos na família. Nós temos que tomar muito cuidado com essas práticas, né, que a gente traz para dentro das aulas, ou melhor, o que a gente traz para as aulas. Para nós afirmarmos certos pontos, nós temos que estar embasados na palavra de Deus. Já falamos sobre essas práticas para acrescentar ou para tentar melhorar o culto, né? A palavra de Deus, ela não precisa de atrativos. A palavra de Deus é o nosso maior atrativo. A palavra de Deus, ela é o que garante a nossa existência, né? Nos dá base. Mas a gente vê que essa mistura, hoje, ela é muito aceita em muitas igrejas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, ficou meio que normal. Ficou normal. E aquele que não atenta para a palavra do Senhor acaba sendo presa fácil, né? Então, essa aula serve para nós nos alertar. Eu volto a falar sobre a palavra da Epístola de João, né? Porque quando ele fala filhos guardáveis, ele está alertando a igreja sobre essa questão sutil da idolatria, velada, escondida, né? Você vê como as coisas vão mudando, e me veio à mente, eu queria mencionar e queria trazer um alerta para os nossos irmãos. Nós vemos que muitas igrejas que tinham uma liturgia sadia estão mudando
todo o contexto e o cenário interno. Nós vemos que hoje é muito forte dentro das igrejas aquela questão das luzes, né? Das luzes, um ambiente escuro, fumaça, né? Nós vemos que algumas igrejas estão trocando os seus púlpitos ali por tambores, né? Nós vemos algumas igrejas aí que se dizem igrejas que não tem mais o púlpito. Tem uma... Eu vi há um tempo atrás, não me recordo o nome, uma foto em que havia uma prancha de ponta cabeça, né, em cima, né, ali no púlpito, né? Você vê, são coisas que a gente não vê amparo bíblico para isso. E nós, sem querer, ou querendo, né, mas não querendo ver, isso vai mudando o cenário. Você vai tirando o cenário de um lugar de adoração a Deus, de culto, de louvor, para um ambiente de shows, né, de promoção pessoal, né? Até gostaria de ler, 1 Timóteo, Paulo, falando a Timóteo, capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz, olha como Paulo usa a palavra expressamente, urgentemente, o Espírito Santo como se fosse um arauto correndo pelas ruas e divulgando e falando isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que eu quero dizer com isso? É essa sutileza. E eu não me recordo aqui, mas também acho que foi ele escrevendo a Timóteo, falando que nos últimos tempos, pela essa apostasia aumentar, que muitos traziam para si doutores, falsos profetas, que iam trazer a mensagem daquilo que eles queriam ouvir. E é hoje que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo esse período. As pessoas querem ouvir não a palavra de Deus confrontante, elas querem ouvir uma palavra light. Que lhe agrada. Que agrada, a melhor palavra é isso, pastor. Que agrada, que não me confronte, tá? E acabam o quê? Idolatrando uma pessoa que prega esse tipo de mensagem. Você vai ver hoje, né, na internet, os influencers, eles têm milhares e milhares, quando não milhões de seguidores. Porque eu volto à questão do avatar. As pessoas se veem no ídolo. Elas querem ser igual ao ídolo. Essa dependência do ídolo, não de Deus. Então, Paulo aqui, a Timóteo já estava falando sobre isso. Sobre essa apostasia, essa idolatria destas pessoas. Porque iam trazer mensagens que agradaram aos ouvidos. O tópico 3 aqui da nossa revista, para os nossos professores e os irmãos que nos acompanham, vai falar sobre a idolatria dentro dos lares. Mas será que tem? Tem, né? Tem. Tem muita, né? E às vezes você pode estar dentro dessa situação e não percebe. Para isso o programa Escola Bíblica Dominical está aqui trazendo um pouco de clareza, à luz da palavra de Deus, para que você possa entender e identificar, quem sabe, né, essa prática que você não está percebendo, mas como diz aqui como diz o texto aqui, esse forçamento pela mídia social, né, essa proliferação da cultura, da mídia dentro dos lares, e hoje é muito acesso. Nós vemos crianças desde pequenas idades, de 2, 3 anos, até os mais velhos, os idosos, né, com acesso, e a gente acaba trazendo algo que a gente, sem perceber ou percebendo, não percebe. Aquilo é uma forma de idolatria, né? Vai dizer dos ídolos domésticos dentro dos tempos atuais. Diz assim, o apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. O Paulo diz que nós vivemos não por vista, né? Não mas por pela vista. Fé, mas pela fé, né? E como identificar, pastor Ismael, esses ídolos domésticos, né? Eu acho que o doméstico aqui
Quer dizer, de estimação, quem sabe? Eu venho para Jesus, mas eu mantenho comigo os meus ídolos de estimação. Né? Nós temos que abandoná-lo. Temos que abandonar. E temos que ter cuidado, né, também, né? Porque o tópico 2, pastor, eu achei muito interessante o tópico 3, né? Mas o subtópico 2, porque ele vai dizer assim, ó, a mídia por si mesma é neutra. A comunicação é neutra. A comunicação é neutra, mas nos nossos dias hoje, se não soubermos usar, está aí um ídolo que ganha força dentro dos nossos lares. Quer saber? Veja bem, no passado, né, eu ainda creio que tem, né, e você fica atento, por exemplo, na hora do almoço, do jantar, nós tínhamos o costume de orar, agradecer a Deus pelo alimento na mesa. Hoje o que se vê? Na hora do jantar, na hora do almoço, cada um com seu smartphone, cada um conectado com as redes sociais. Isso quando se reúnem, né, Isso à mesa. Quando se reúne à mesa. E quando não se... Muito bem, pastor Fábio, né? Quando não se reúne à mesa, está com o prato aqui, né, se alimentando e o ídolo ao lado. O celularzinho do lado ali já, né? Deixa eu aproveitar para... É um linguajar, né? É um alimento, né, e um dedo. Quando você acorda, a primeira coisa que você procura é o celular, né? E vamos e venhamos, né? E eu creio que aconteceu comigo, também possa ter acontecido com você, nosso querido professor, querido aluno, né? Esqueceu o celular, nem que eu chego atrasado no trabalho, mas eu volto buscar. Presbítero Davi, o escritor aqui, ele vai citar, né, nas perguntas, 3 ídolos domésticos. Fala, ele cita o carro, outro, o dinheiro, e o terceiro, um estilo de vida. Eu venho para Jesus, mas eu preciso manter o meu estilo de vida. São ídolos? Sim, sim. Domésticos? São ídolos. Carro não... Pessoais? Não, velado, né? Carro não é velado, é visível. Né? Mas esse sistema, tá? Esse sistema mundano não deixa de ser idolatria. Até comentei aqui sobre 1 João 5,21, eu estava observando, pastor, por que aquele contexto, né? Que ele está ali falando, daqui a pouco ele rompe e fala, guardai-vos dos ídolos. Poxa. Aí eu fui ver o contexto. A carta de primeira epístola a João, ela foi escrita entre 85 e 90, né? Foi quando o Domiciano, ele assume o império. E ele faz ressurgir o culto ao imperador. Porque antigamente, o culto ao imperador sempre houve. Só que os imperadores, eles não, como dizer assim, eles não, tinha aquela pressão. Algumas províncias tinham, as outras não, uma era mais, uma era menos, então o cristão vivia meio que sossegado contra isso. Mas quando ele assume, ele decreta isso como assim, algo que todos têm que fazer. Aí há a perseguição, né? A perseguição sobre os cristãos que culminou, né? Aí veio a revelação do Apocalipse tem isso também, está em cima disso também, né? Dessa perseguição, porque todo o contexto da revelação do Apocalipse tem a ver com esse tempo, com essas culturas. O que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso? Isso não é só história. Por trás disso, meus irmãos, há uma influência que estava pressionando os cristãos da época, que era o sistema. Eles saíam na rua, agora vamos comparar. Hoje continua também, né? Isso mesmo que eu essa falo. Pressão, né? Isso. O cristão sai na época, como sai hoje, vê todo aquele paganismo. Hoje nós temos na rua ver todos esses outdoors, né? Falando que nós temos que ter, não ser. Quanto mais você tem, mais você é. Então nós acabamos correndo atrás disso. E a gente corre atrás, queira ou não, é uma forma de idolatria. Aquilo me sustenta, aquilo me alimenta. E os cristãos daquela época não eram diferentes, estavam sofrendo essa perseguição, sofrendo essa pressão também, né? Então, por isso que a palavra de João, ela recua até hoje muito forte, né? Nós temos que guardar dos ídolos, seja eles visíveis, tá? E os revelados. Eu queria aqui, para nós finalizarmos, nós já estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, tem uma citação aqui, o subponto 3 do tópico 3 vai dizer: precisamos reagir
contra os inimigos da família. Jesus disse que, em seu Sermão da Montanha, vós sois o sal da terra e, se o sal for insípido, com que há de salgar? A igreja é o sal da terra e, por isso, é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais, né? A Bíblia tem orientação para tudo o que nós precisamos e para toda a maneira nossa de viver, né? Eu queria aqui mais uma vez agradecer, presbítero Davi, a sua presença conosco no programa, comentando, ao pastor Ismael também, comentando no dia de hoje. Sei que os nossos minutos passam tão rapidinhos aqui, né? Mas eu queria também citar a conclusão dessa lição, aonde o pastor Irenai Cabral, né, dentro de todo esse contexto da lição 4 que estudamos hoje, vai falar sobre ídolos na família, vai dizer assim: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você que esteve conosco acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Para nós foi um prazer estar hoje com você aqui, trazendo essa pré-aula. E queremos agora ter um momento de oração. Queria pedir ao presbítero irmão Davi que nos dirigisse esse momento de oração. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez em oração chegamos diante de Ti, pedindo a Tua graça, pedindo a Sua bênção, Senhor, debaixo da Sua misericórdia. Que Teu Espírito Santo nos guarde de toda idolatria, sendo ela voluntária ou não, sendo ela velada ou não, Senhor, guarde-nos por nós. A Tua palavra diz que Tu procura o verdadeiro adorador, aquele que só Te honra, Senhor, só venera a Ti, meu amado Jesus. Assim Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa luz, o único de adoração. Assim pedimos em oração. Amém. Amém. Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudamos a lição número 4, Ídolos na Família. E já quero deixar o convite para você. Na próxima semana estaremos estudando a lição número 5, Motim em Família. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais. Para nós foi um motivo de alegria. Esperamos ter podido acrescentar algo aos nossos professores, amigos, irmãos. E para nós nos despedimos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.